irmãos abram a Bíblia. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 14, vamos ler 2 versículos. Versículos 13 e 14. 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus, querido. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor, 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ainda, está dizendo Moisés dizendo para o povo, ainda há uma saída. Ainda há uma saída. Quando estamos olhando nesse texto da palavra de Deus, que nós queremos meditar e que Deus vai falar ao nosso coração, que é do capítulo 14, do primeiro versículo ao versículo 16, ele relata uma história, ele fala de uma história que aconteceu de fato. E esta história continua acontecendo na vida, não real como aconteceu, mas algo que semelhantemente acontece na vida de tantas pessoas nos nossos dias de hoje. Ela é a história do povo de Israel, que estava preso, era escravo, e agora eles são livres. São livres da escravidão, livres para sair do Egito. E eles saíram do Egito, e eles foram acampar em frente ao Mar Vermelho. E ali, eles estavam, naquele momento, num aparente beco sem saída. Moisés disse para o povo que o povo deveria sair do Egito e deixar para trás tudo que o Egito havia dominado o coração deles. Eles deviam caminhar em direção do deserto. E a Bíblia diz que o povo saiu. O povo estava livre. O povo estava caminhando em direção ao propósito de Deus. O povo tinha uma promessa de Deus. E quando as pessoas chegaram para o rei do Egito e falaram: olha, o povo saiu. Não temos mais escravos. O povo de Israel saiu, já está caminhando em direção ao deserto. O rei ficou furioso e eles: o que fizemos? E o rei mandou preparar o seu exército, e a Bíblia diz, você tem na sua Bíblia aí, preparou 600 carros de guerra, e os seus melhores guerreiros, os melhores comandantes. E diz a palavra que o exército partiu e saiu com seus cavalos, carros de guerra, os cavaleiros, saíram atrás do povo de Israel. E há uma tradução que diz, e eles os alcançaram onde eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho. É interessante, e quando o povo de Deus, o povo de Israel, o povo guardado pelo Senhor, olhou para trás, ele viu o rei do Egito com seu exército marchando contra eles. O perigo de olhar para trás. E eles ficaram com muito medo, ficaram apavorados. E eles começaram a gritar, imagina a situação, quase 2 milhões de pessoas gritando. Mas não apenas isso, eles começaram a murmurar e reclamar.
Eles eram escravos, agora estavam livres. Eles tinham uma promessa. E eles começaram a falar e disseram para Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Você nos trouxe aqui para morrermos no deserto, nesse beco sem saída. Olha que ele diz: olha o que você fez nos tirando do Egito. Como alguns já falaram, até você já falou isso, você já pregou sobre isso, você já mencionou isso. Eles saíram do Egito. Mas até aqui o Egito não tinha saído do coração deles. E eles continuam falando mais para Moisés isso: pedimos que nos deixasse em paz. Pedimos que nos deixasse em paz. Olha, é melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Agora Moisés disse para eles: olha, não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes. Vocês verão que Deus vai salvá-los. E vai fazer isso hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. E diz: nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E Moisés continua falando mais para o povo. Ele diz: vocês não terão de fazer nada. Deus lutará por vocês. Nele, em Deus, podem confiar. Permaneçam firmes e todos verão a manifestação gloriosa do poder de Deus. E nessa história, agora, Deus fala para Moisés. Deus está vendo e ouvindo toda essa situação, essa conversa, essa murmuração. E agora Deus fala para Moisés. Deus diga para o povo que marche. Diga para o povo que siga em frente. Levante a sua vara e estenda sobre o mar, e a água se dividirá. E o povo poderá passar em terra seca por meio do mar. Quando lemos agora Êxodo 14, 21, olha que Moisés, o que aconteceu? 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Aí no versículo 22, diz que o povo atravessou pelo meio do mar em terra seca. Tem uma tradução que diz, tendo uma parede como um muro de água à direita e à esquerda. Deus abriu o mar e criou uma parede, um muro. Sabe, queridos, quando Moisés e o povo deixaram o Egito, eles estavam como num caminho sem saída.
Mas Deus estava presente. Deus estava presente. Não vou falar aqui, porque isso vou falar em outro momento, em que havia a nuvem, a luz para guiar o povo. Havia um anjo. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que no momento do aperto, o anjo que estava à frente ficou atrás do povo. Mas para eles, naquele momento, era um caminho sem saída. E Deus realizou um grande milagre, abriu o mar vermelho, o povo atravessou, diz uma tradução, atravessou o mar a pé enxuto. Deus mostrou para o povo que ainda havia uma saída. E quando estamos olhando essa história, é possível que você que está aqui, que você já enfrentou alguma situação difícil, complicada, pesada, que você considerou que não havia saída. Como estar numa rua com a placa indicando sem saída e sem retorno. Ou talvez você está vivendo uma situação dessa. Eu não sei. Não sei se é na sua casa, na sua família, nos seus negócios, não sei se na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Ainda há uma saída. E a pergunta é, como sair? Rapidamente, eu aprendo aqui, quero compartilhar com os irmãos, que Deus falou no meu coração durante toda essa semana. Primeiro, essa expressão da palavra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Olhando o texto, com a aproximação do exército do Egito, o povo de Israel se apavorou, teve muito medo, pois para eles não havia uma saída. E aos olhos humanos, realmente não tinha saída. Não tinha saída. Montanhas, o mar e o exército atrás. O povo estava encurralado, sitiado, cercado por todos os lados. Eles estavam com medo, mas o medo não iria ajudá-los em nada. O medo não nos ajuda em nada. O medo paralisa a mente. O medo impede de pensar. E quando nós não pensamos, nós não fazemos as coisas direito. O medo não deixa ver a saída que está próximo, que está perto. O medo faz parar, desistir de agir pela fé. Quando o medo chegar, é preciso, queridos, olha aqui, todos nós enfrentamos esses momentos. Mas quando o medo chegar, é preciso trocar o medo pela confiança em Deus, confiar em Deus, agir firmado na palavra de Deus, dar passos de fé, crer em Deus, que para Ele tudo é possível. Para Deus, querido, sempre há uma saída. Você pode estar enfrentando toda situação difícil, complicada. Há uma saída. Há uma saída. Deus pode todas as coisas. Deus é o Deus de milagres. Deus não perde nenhuma batalha, querido. Deus não perde nenhuma batalha. Deus, a palavra de Deus diz
que Deus não nos deu, você conhece muito bem esse texto, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de coragem, de moderação. Quando estamos lendo a Bíblia, em Deuteronômio 31, versículo 6 e versículo 8, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Sejam fortes, e o que diz aí? E corajosos. Sejam fortes e corajosos. Pensar nisso, nós vamos aqui, eu vou continuar ali, mas lembrar aqui, nós tínhamos alguns anos atrás, nós vamos participar de um congresso das Déboras e dos homens, agora nós chamamos de homens de coragem, né? Mas antigamente era pais de oração, hoje é homens de coragem. Quando eu vi, todos nós precisamos ser homens de coragem, mulheres corajosas. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles. Deles de quem? Dos inimigos, dos conflitos, da situação complicada, das adversidades. Não tenham medo deles. Pois é o Senhor, o nosso Deus, quem irá com vocês. Olha o que ele diz, querido. Você está naquela turbulência, naquela luta, ele não os deixará e nem nem abandonará. Olha o versículo 8. O Senhor Deus irá à sua frente. Queridos, não está escrito na palavra de Deus. Mas quando eu estava lendo, agora quando chega na hora da batalha, o anjo do Senhor vai atrás para proteger e Deus diz, agora eu vou à frente. Vocês vão entrar no Mar Vermelho? Seria o primeiro. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste e nem tenham medo. Medo. Josué 1, versículo 9, está dizendo, vocês não fiquem desanimados, não fiquem tristes, não fiquem abatidos. Vocês precisam lembrar da minha ordem. Olha o que Deus diz. Lembre da minha ordem, Josué, lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus está presente todo o tempo, todo lugar. Você pode dizer, mas pastor, você não sabe a situação que eu estou enfrentando. Não, eu não sei, mas sei que Deus está presente. Isaías capítulo 41. Versículo 8. Olha que diz, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei, e disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Presta atenção no versículo 10. Está com a Bíblia aí, né? Olha, por isso não tema, pois estou com quem? Com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Olha o que ele continua dizendo. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
vitoriosa. Sabe, queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, entregamos a nossa vida, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Jesus, verdadeiramente, Ele morreu na cruz em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele foi para a cruz. E Ele morreu, e a Bíblia diz que Ele foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas Ele diz na palavra que no mundo nós teremos aflições, lutas, dificuldades. Nós enfrentamos isso. Deus passa a lutar as nossas lutas. Vence as nossas batalhas. Deus derrota os nossos opressores. Destrói os inimigos. Deus abre saídas até em rua sem saída, beco sem retorno. Deus cuida de você. Ainda há uma saída. Então, a primeira coisa que eu aprendo é: não tenha medo. É isso que eu vim dizer para você. Não tenha medo. A luta está grande? Não tenha medo. O inimigo parece tão grande? Não tenha medo. A situação parece complicada? Não tenha medo. Segundo que eu aprendo é: clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Fale com o Senhor. O povo agora, ele está livre do cativeiro. E o sair do Egito era o resultado de uma intervenção de Deus na vida daquele povo. E o povo já havia clamado ao Senhor, clamado a Deus por misericórdia. Deus ouviu o clamor do povo. Deus desceu com poder para livrar o povo do exército faraó. Os irmãos querem ver? Êxodo, capítulo 3. Versículo 7. Você tem sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Está aqui, o irmão pode acompanhar. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores e sei quanto eles estão sofrendo. Olha que lindo, querido. Isso acontece todos os dias, quando você clama ao Senhor. Por isso que essa história se repete na vida real, nossa, todos os dias, todos os momentos. Olha que diz, versículo 8, por isso o povo clamou, por isso o que Deus fez? Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Aí diz aí a terra das pessoas que estavam lá, todos os eus. Ele desceu. Quando você clama ao Senhor, Ele vai vir ao encontro. Ele vem ao seu socorro. Ele desce. Deus é tão... não vou aqui, mas eu gosto dessa citação que encontramos na Bíblia, que o povo estava clamando ao Senhor. E tem um texto, e Deus se inclinou. Aqui Deus desceu.
Versículo 9 diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios oprimem. O Salmo 56, versículo 9 diz: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Isaías 30, versículo 19 diz: o povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Você não vai chorar mais. Por quê? Como Deus será bondoso quando você clamar por socorro. Quando você clama por socorro, assim que ele ouvir, ele responderá. Responderá. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração. Ainda que estejamos enfrentando a maior das lutas, enfrentando o mais profundo abismo. Não fique assustado, até que tenhamos desobedecido o Senhor. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Deus nos livra, nos perdoa. Deus nos salva, porque ainda há uma saída. E aí eu olho. Está triste? Está triste? Clame por socorro. Clame ao Senhor. Está aflito? Está cansado? Está doente? Precisa de cura? Clame ao Senhor. Precisa de consolo? De perdão? De salvação? Precisa de uma resposta? Você já sabe. Clame ao Senhor. No Salmo 91, lá no final, olha o que diz. Versículo 14 a 16. Deus está dizendo, é Deus que está falando. Lá no final, Deus está dizendo para todos nós. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. O que Deus vai fazer? Lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. O que ele vai fazer? Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Versículo 16. Eu sei que você quer chegar nos 100 anos, né? Quer passar, não é isso mesmo? O que diz? Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, Deus é a saída, Deus é a resposta, Deus é a solução. Não tenha medo e clame ao Senhor. Terceiro que eu aprendo aqui, siga em frente. Siga em frente. Agora Moisés recebe uma ordem de Deus para colocar o povo para marchar, para caminhar em direção ao mar. O exército estava chegando. Deus diz: avante, siga em frente. Sabe, muitos de nós, eu sei que você não enfrenta isso, você não passa por isso, mas muitos param diante dos problemas. Param diante dos desafios da vida. Muitos ficam lamentando, murmurando, chorando, procurando transferir a culpa.
transferir a culpa para o mundo, para o governo, para a família, para a igreja, para os amigos, para os inimigos, e muitos para a sua própria sorte. E tem outros que a culpa de quem quer? De Deus. Deus é culpado de tudo. Aonde o senhor estava? Por que o senhor deixou chegar nesse ponto? Por que o senhor não impediu? O senhor não é Deus? Não conseguem parar na presença de Deus. Viu que nós cantamos bonito aqui? Nós queremos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Não consegue parar na presença de Deus. Não consegue estar na casa de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus dizendo: sigam em frente. Sigam em frente. Avante, marchem. Eu estou com vocês. Ainda uma saída. Eu vou abrir o mar. E presta atenção. Eu sei que você já ouviu isso. Se o mar não se abrir, o que Deus vai fazer? Você andar sobre as águas. Se a tempestade for forte, ele diz: eu estarei no barco. Se na cova há leões, Deus diz: eu estarei com vocês no meio deles. Ainda há saída. Siga em frente. Há uma saída para o seu filho. Há uma saída para o seu casamento. Há uma saída para os seus negócios. Há uma saída no seu relacionamento com Deus. Há uma saída. Amados, quando enfrentamos nossos problemas, as nossas lutas, que aparentemente são como uma rua sem saída, um caminho sem volta, um beco sem uma luz, devemos lembrar sempre que ainda há uma saída. Estou falando para que você chegue naquele momento que você vai lembrar, há uma saída. Isso vai estar escrito no seu coração, na sua mente. Ainda há uma saída. Devemos lembrar da palavra de Deus que nos dá esperança, dizendo, Isaías 43, 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43, 19. Vejo, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Queria que nós aprendêssemos isso. Que Deus está fazendo algo novo todos os dias na minha vida e na sua vida. Na minha casa, na minha família. Todos os dias. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Sabe por que nós não reconhecemos? Nós focamos nos problemas, nas lutas. Onde você vai no Brasil hoje, em todo lugar, você liga a televisão, o rádio, você abre o jornal, qual a expressão que você mais... E que você comenta? Você está no ônibus, você conversa com as pessoas, o que você mais fala? Você não quer falar agora, né? Estamos em... Nós não, eles. Estão em crise.
Aí fica olhando para a crise e não consegue ver a saída. Eu sempre estou falando aqui. O nosso Deus não está em crise. O seu Deus não está em crise, não vive em crise. O seu Deus, o meu Deus, não olha para a crise. Queridos, se nós olhássemos para a cruz, nós olhássemos para Jesus, se nós buscássemos na palavra a resposta, nós vamos fazer diferença nessa nação. Estou dizendo, nós, o povo de Deus, que o povo de Deus entra naquela canoa que é furada e começa a viver essa expressão. Mas lembre disso, quer dizer, o nosso Deus não está em crise. Ele está fazendo uma coisa nova. E ele diz, até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Queridos, olha aqui. Deus já criou todas as coisas. Deus já fez tudo. Mas se você precisa de algo que ainda não existe, Ele vai criar porque Ele ama você. Porque Ele ama você. Vamos voltar lá, Êxodo capítulo 14. Olha que versículo 14, versículo 13 e 14, assim. Olha que diz a palavra. Fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Quando? Hoje. O Senhor lutará por você. Tão somente acalme-se. Eu falei no início do Salmo 46, lembra? Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra o hino do cantor? Sossegai. Sossegai. Descanse no Senhor. Espere nele. Confie nele. Mas permaneçam firmes. Isaías capítulo 43. Versículos 1 e 2. Olha, se você acredita na palavra de Deus, você já tinha dado glória a Deus aqui, você já tinha ficado de pé, você já tinha aplaudido o Senhor com essas palavras que Deus está trazendo para todos nós. Olha aqui nesse texto. Eu sei que você já leu esse texto. Você já leu, né? Olha esse texto, olha. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, que diz, não tema, não tenha medo, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Você acha que você é de Deus? Deus vai deixar o faraó, o opressor, te destruir? Será que Deus não vai abrir o que for preciso para você caminhar e seguir em frente? Olha o versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, que diz aí, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém, queridos? Queridos, 3 coisas nós falamos. Em todo o tempo todo, em
todas as situações, em qualquer circunstância, primeiro, não tenha medo. Aquietai-vos e veja o que Deus hoje fará em sua vida. Grave isso, querido. Quando você estiver enfrentando uma situação, vá lá. Não tenha medo. Aquietai-vos e veja o que Deus hoje fará em sua vida. Segundo, clamar a Deus por socorro. Aí vem esse versículo da palavra de Deus. Isaías, clama a mim, diz o Senhor. Eu responderei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflições. E tem uma tradução que diz auxílio na adversidade. 3. Seguir em frente. A luta é grande? Seguir em frente. Seguir em frente sem olhar para trás. O povo de Israel estava livre. O povo de Israel tinha uma promessa. O povo de Israel tinha um anjo à frente. O povo de Israel tinha uma nuvem que estava seguindo. O povo de Israel tinha um líder, que nas mãos do líder tinha uma vara. E com essa vara Deus usou para fazer milagres. Sim, tinham montanhas, tinha um mar, tinha um exército, mas quando eles olharam para trás, eles não viram o Deus Todo-Poderoso. Eles viram um exército, viram opressores, viram os inimigos. Seguir em frente sem olhar para trás. Há uma história que você conhece da Bíblia em que uma família estava numa cidade e que essa cidade seria destruída. Não vou falar aqui para vocês descobrirem isso aí, vocês vão aí de sua mente. Sair, quando chegou, não queriam, agora vão sair, os anjos saiam, e a ordem é não olhar para trás. A família saiu sem olhar para trás. Mas a esposa, a mulher, olhou para trás e se transformou numa sal. E olha, querido, que tão o sal, quando vem o sol, o que acontece? Serve só para ser pisado. Seguir em frente sem olhar para trás, olhando firmemente em Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus. Hoje nós queremos olhar para as pessoas, olhar para homens. Por isso a decepção, o fracasso. Olhar para Jesus. Seguir em frente, sem olhar para trás, olhando firmemente em Jesus. Com Jesus, queridos, com Jesus. Nós, meu querido, com Jesus você nunca estará numa rua sem saída. Num caminho sem volta, num beco sem uma luz. Com Jesus, você estará caminhando numa jornada feliz e desfrutando da segurança e das bênçãos de Jesus. Sabe que todo esse tempo aqui, esse culto que nós paramos para adorar a Deus, estar na presença de Deus, para dizer que nós queremos estar na presença dEle mesmo. Dizer que Ele venha fazer da nossa vida a casa dEle.
Eu vim dizer aqui, queridos, assim, para você, ainda há uma saída. Ainda há uma saída. Senhor, se coloque em pé. Vamos orar. Todos fecham os olhos. Você que todos tivessem os olhos fechados agora, nesse momento. Todos. Todos. Quem sabe você está enfrentando uma situação dessa. Se você estiver enfrentando uma situação dessa, ou se você enfrentou e não viu saída, coloque a mão sobre o seu coração. Agora é você e Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor disse para nós que quando estivermos enfrentando situações complicadas, que nós não precisamos ter medo. O Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor não vai nos deixar, não vai nos abandonar. O Senhor será sempre a saída, o Senhor sempre vai abrir a saída. O Senhor sempre será a resposta, o Senhor sempre será a solução. E nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Te agradecemos porque o Senhor nos mostra que quando estamos enfrentando nossas situações, nós devemos clamar por socorro. E quando clamamos por socorro, o Senhor desce até nós e nos livra, nos guarda, nos abençoa, nos dá segurança. O Senhor responde. E o Senhor diz: o Senhor está fazendo coisas novas nas nossas vidas, algo novo. Abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver, como crentes, como famílias, como igreja, esse algo novo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor diz para não ter medo, para clamar. Mas o Senhor diz para seguir em frente, caminhar. O Senhor vai estar segurando nas nossas mãos. Nós somos seguros nas mãos do Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai. E te agradecemos, porque para nós, quando olhamos para aquilo que a nossa nação está enfrentando, nós sabemos que a saída é o Senhor. Nós sabemos que a resposta é o Senhor. Nós sabemos que a solução é o Senhor. Quando as famílias estão enfrentando dificuldades, luta, nós sabemos que a saída é o Senhor, a resposta é o Senhor, a solução é o Senhor. Quando os negócios estão complicados, a saída é o Senhor, Pai querido. Quando os casamentos estão sendo destruídos, a saída é o Senhor. Quando os filhos estão envolvidos em drogas, a saída é o Senhor, Pai querido. Quando a fé está desaparecendo, a saída é o Senhor. Quando a enfermidade chegar, a saída é o Senhor. Quando a tristeza bater, a saída é o Senhor.
Por isso nós te agradecemos, Pai. Mostre para os teus filhos, mostre para todos nós este algo novo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 queridos, amém. Aplauda o Senhor Jesus aí, querido. Isso, amém. Para Ele toda a honra, toda